Bom, para finalizar o programa desta semana, vamos recebendo aqui o Rui Simon, que é o nosso consultor da área previdenciária. Rui, pelo que se vê aí nas coisas da política, esta reforma da Previdência, como a trabalhista, mais a Previdência do que a trabalhista, está completamente prejudicada, não só na questão da essência inicial dela, do projeto original, quanto agora pela votação. E esse estremecimento lá em Brasília acaba incidindo diretamente nas reformas, né? A reforma da Previdência, que é mais sensível, porque ela vai afetar todo mundo, não só os trabalhadores, mas os contribuintes, né? Então, aqueles que já estão aposentados, que vão se aposentar, que são todos. Perfeito. Inclusive, havia uma espécie de uma emenda que estava se querendo colocar ali rapidinho. É o seguinte, nós tivemos há 2 anos atrás a Dilma vetando a reaposentação, né? E em seguida se colocou as esperanças todas numa decisão do Supremo que acabou sendo um banho de água gelada nas aspirações de muitos brasileiros que tinham uma situação de contribuição após a aposentadoria e poderiam pleitear, então, uma recomposição através da reaposentação ou da desaposentação e da subsequente reaposentação, né? De qualquer forma, seria um recálculo da aposentadoria. Muito justo, diga-se de passagem, né? Mas não tem, até esse momento, base legal para isso. É uma pretensão, então. Mas uma coisa que se estava tentando era colocar isso como não digo uma moeda de troca, mas um plus nessa reforma da Previdência para facilitar a aprovação dela. Porque, ao contrário do que se imagina, a reaposentação não ocasiona déficit nas contas da Previdência. Pelo contrário, ela vai estimular aqui muitas pessoas que hoje não estão contribuindo, porque estão aposentadas, para que essas pessoas sigam contribuindo ou contribuam com um valor igual ou maior do que estavam para recompor a sua aposentadoria mais adiante. Bastava regulamentar. Então, é possível que isso entrasse em pauta novamente para que dentro da reforma da Previdência se colocasse esse instituto da reaposentação. Eu tenho esperança que algum parlamentar ainda coloque isso dentro do pacote. Quais foram os principais prejuízos? Porque, na verdade, nós tínhamos o projeto original, né, que acabou trazendo muitas controvérsias, muita discussão e tal, e aquele projeto que está hoje na boca do túnel ali para entrar em campo, que vai depender agora das questões políticas. Mas o que do projeto original até esse que está sendo para votar, o que mudou? Bom, resumidamente. Basicamente o problema da idade, né, que hoje já não se cogita, então, de um limite de 65 anos para ambos os sexos. Então, ficaria 65 para o homem, 62 para a mulher. Também o tempo de contribuição não precisaria mais se colocar, né, 49 anos. Então, as pessoas perguntavam assim, mas por que exatamente 49? Né? Por que não 40, 45, 50, esse número quebrado? Na realidade, é uma circunstância assim meio, parece aleatória, mas ela é bem explicável pelo seguinte, Silvio. As pessoas podem começar a trabalhar regularmente no Brasil a partir dos 16 anos. Então, se você pegar 16 e somar 49, vai dar 65. É basicamente por isso. Assim como, porque o cálculo começa em julho de 94 para todo mundo. Não importa quando vai se aposentar, o cálculo inicia em julho de 94. Por causa da moeda, né? O real iniciou ali, então não precisa haver uma conversão de moeda para depois reajustar esse valor, atualizar monetariamente. Então, se convencionou que o termo inicial para o cálculo de qualquer aposentadoria é julho de 94. Né? Hoje, esse ano, já mês que vem, estamos com 23 anos
e dentro de 12 anos, todo o período básico de cálculo vai estar dentro do sistema sem possibilidade de fraude, porque o sistema já vai englobar todo o período de valores lançados. Hoje ele já traz esses valores, mas com relação ao tempo ainda não. Então o tempo, grande parte dele tem que ser digitado manualmente. Agora, com relação além do cálculo, né, e do tempo, existe ainda a possibilidade de revogação nessa reforma daquelas atividades especiais. Grande parte já não tem mais direito, tão só pelo enquadramento da categoria. Vai ter que provar, através de laudos, a sua situação de exposição a agentes insalubres, perigosos ou penosos. Então, basicamente, os 3 aspectos fundamentais dessa reforma que hoje estão aí é a idade, o tempo e as atividades especiais. Basicamente, o que eu entendo que se sobressai nessa reforma hoje são esses 3 pontos. Rui, outra coisa é a seguinte, essa questão toda da Previdência Social também, essa discussão, né? Digamos assim, essa hecatombe que acabou acontecendo para algumas categorias e tal, está despertando nas pessoas a questão, a necessidade de elas não dependerem apenas da Previdência Geral, mas também se socorrerem da iniciativa privada. Como é que tu está vendo essa possibilidade? O que isso vai significar na vida das pessoas? O grande elemento hoje como alternativa, né, opção das pessoas à previdência pública é a previdência privada, no sentido de escapar de sustos, né, e também uma complementação, né? É uma complementação, porque já existe também, dentro da reforma da Previdência, a possibilidade de não poder acumular alguns benefícios que hoje ainda é possível. Então, a Previdência privada está sendo olhada com interesse por grande parte da população que vê nisso uma saída. Uma saída. O cuidado maior, quando se trata de previdência privada, é, primeiro, procurar um banco que tenha nome, que tenha respaldo, que tenha história, para não cair num conto do vigário, né? O segundo aspecto é tomar todo o cuidado no contrato para ver as letrinhas miúdas, porque a previdência privada, ela obriga aquele agente, o banco, a fazer um investimento em títulos do governo, em outro percentual em títulos que tem negociação em bolsa, mas, em resumo, são variáveis imponderáveis. Não se sabe se vai ter efetivamente um ganho ou pode haver perda também. Então, quando o banco te promete que você vai ter, com um investimento de X, um retorno Y, anos, aquilo não é verdade. É muito importante que as pessoas se atenham a isso. Isso não é verdade. Não há como garantir. Eu costumo responder a esse questionamento quando me perguntam, mas então você não aconselha uma previdência privada? Eu não. Mas quem quiser tem todo o direito de fazer. Então faça o seguinte, faça uma prova dos 9. O banco que te prometer tal e tal e tal, você coloca a seguinte situação, eu vou fazer com vocês, desde que vocês me deem o nome de uma pessoa que fez e que se beneficiou. É bem simples. O histórico, né? O histórico dela. Você tem um cliente, uma pessoa, o cliente do banco, uma pessoa que fez dessa forma e já está usufruindo, porque isso já existe há muitos anos. Então, depois de 10 anos ou depois de 15 anos, você vai ter um rendimento X. Bom, existe alguém que está se beneficiando disso, você tem condições de me indicar essa pessoa, eu quero conversar com ela para ver como é que ela fez. Então, se tiver alguém
que está exatamente percebendo o retorno desse investimento, tal como o banco disse que fez, aí faça, senão é mentira. Às vezes a pessoa investe 1 milhão de capital e aí quando vai lá verificar tem 960, por quê? Porque a taxa de administração já comeu uma parte. A taxa de administração eles não perdoam de jeito nenhum. Agora, os rendimentos vai depender do mercado, vai depender das oscilações. Né? Da economia, os ciclos econômicos e tal. Então, e é um período, no mínimo, aí de 25 a 30 anos, né? Com certeza. Claro que, e o Rui alertou muito bem, porque essa questão dos fundos de investimentos, dos fundos de pensão, eles têm, obrigatoriamente, por lei, que do total que eles arrecadam, uma percentagem tal em bolsas de valores, em ações, títulos do governo, imóveis, e isso aí, claro que é uma situação em que esses investimentos são colocados numa panela, digamos, né? E ali vai ter um rendimento médio. Mas nem sempre esse rendimento médio, digamos que a Bolsa deu um rendimento de 10%, 12%, outra pode dar um prejuízo. Então, na média, não vai ficar um rendimento totalmente, digamos assim, atrativo. Ele vai ser na média, porque a economia tem setores que ganham mais, outros ganham menos, há segmentos que são mais privilegiados, mas que nem sempre recebem o investimento do fundo de pensão, outros que acabam tendo prejuízo e por isso o fundo de pensão acaba também tendo prejuízo e transferindo isso para os seus investidores. Certamente. Que na verdade tu se torna um investidor do fundo. O único que não sofre com isso... É um clube de investimentos. É um clube de investimento. Eu digo, o único que não sofre disso, se tivesse uma administração competente e honesta, são os fundos de pensão das estatais. Mas como eu não tenho, então não posso indicar para ninguém. Aliás, foi muito bom tu falar isso aí, fundo de pensão das estatais. Petro, né, da Petrobras, o do Banco do Brasil é o... Previ. Esses dois fundos foram usados e abusados pelos governos a partir de 2013, governos petistas. E esses fundos, pelo que se sabe, aliás, vai ser o próximo capítulo. Esses fundos estão no preju, como só poderia estar. Então, essas pessoas que estão hoje recebendo pelo Previ, pelo Petros e tal, daqui a pouco vão ter uma não boa surpresa, porque esses fundos estão dando prejuízo porque foram roubados também ao longo desses anos todos, por aquela gente que foi eleita, inclusive da Caixa Federal, funcionários do Banco do Brasil, e que surrupiaram recursos dos fundos de pensão. E hoje eles estão com dificuldades, inclusive, para manter em dia o pagamento das pensões e aposentadoria desse pessoal. Mas isso foi avisado, né? Foi avisado que a ingerência política nos fundos de pensão iria acontecer, os fundos de pensão do Banco do Brasil e da Caixa. Então, o pessoal está avisado e votou nesse pessoal todo aí. Com certeza. O pessoal dos Correios, por exemplo... Correios também, né? Como é o nome do fundo dos Correios? É o Petros... Postales. Isso aí. O FUNCEF são também os três, da né? Caixa. São os três. O FUNCEF da Caixa também está se recapitalizando porque está mal das pernas, mas o Postales já está cobrando dos seus funcionários um aumento na contribuição para poder fechar esse buraco. Então não tem, olha aqui, ó, não existe, aquela história não existe, almoço de graça é verdadeira, não tem. Não há milagre para acontecer nessas coisas. A conta tem que fechar. Essa história da Previdência Social, a questão trabalhista, no Brasil tem que mudar, tem que fazer alteração, tem que mudar. O Brasil já não é mais quando era na década de 40, como foi feita a reforma trabalhista. A Previdência Social, ela tem um dos pilares da Previdência Social é a questão da população, digamos assim, da longevidade da população. Esse é um critério que pesa muito nisso. Nós mudamos, hoje nós vivemos muito mais do que vivemos. A expectativa de vida quando eu nasci, aqui no Brasil, era de 46 anos. Tá? Hoje é de 70, mais de 70 anos. Quer dizer, então isso tem que mudar. Doa quem doer, mas a verdade é essa, que o país tem que administrar as coisas de maneira que não seja insolvente total, né? E nós estamos caminhando para isso. Rui, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós ficamos por aqui, uma bela semana de trabalho a todos vocês. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá.